Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Parte 2 aqui das prerrogativas, direitos, vantagens dos militares estaduais, do artigo 80 ao artigo 96. Vamos lá. Artigo 80, da promoção. A promoção constitui ato administrativo, então é um ato administrativo, e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, então da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Então, a promoção é subir de posto ou subir de graduação. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção que será regulamentado por lei específica. Então, para as promoções acabou de falando aqui, ó, promoção não será tratado no estatuto, tem lei específica para isso. Da jornada de trabalho, artigo 81, a jornada de trabalho regular do militar estadual caracteriza-se por atividade contínuas e inteiramente devotadas às finalidades da instituição, sendo definidas por escala em serviço operacional ou serviço diário em expediente administrativo. Repetindo, a jornada de trabalho regular do militar estadual caracteriza-se por atividade continuada, ou seja, não pode parar, é 24 horas, e inteiramente devotadas às finalidades da instituição. Aqui que está um grande problema, aquela questão, porque o militar não pode, por exemplo, acumular um cargo de professor, por enquanto, né? Isso aí está com tendência a mudar, porque a atividade dele é continuada e a atividade também é inteiramente devotada à finalidade da instituição. Dedicação exclusiva, sendo definidas por escalas em serviço operacional e ou serviço diário, né, em expediente administrativo. Artigo 82. A jornada de serviço operacional em unidade militar estadual não poderá ser superior a 195 horas mensais, observando os descanso obrigatório de no mínimo o dobro de horas trabalhadas, quando a jornada for diurna e de no mínimo 4 vezes o número de horas trabalhadas quando a escala for noturna. No caso de jornada de trabalho de 24 horas seguidas, o período de descanso deverá ser de no mínimo o triplo de horas trabalhadas, né? O chamado 24 por 72. Ok. Artigo 83. O serviço diário em expediente administrativo está relacionado com a atividade meio da instituição e será regulamentado por ato do comandante-geral da instituição, né? Então, toda instituição, todo órgão, ele depende de atividades administrativas, né? O cafezinho tem que continuar, as impressões, né? A parte burocrática tem que continuar. Artigo 84. O militar estadual somente poderá ser convocado em seu horário de folga para reforço do serviço policial ou bombeiro militar, mediante jornada de trabalho extraordinário, onde fará jus o recebimento de uma retribuição financeira, né? Eu já conversei com vários militares e falaram, olha, professor, isso acaba não acontecendo não, tá? Mas está no estatuto. Artigo 85. As situações de convocação abaixo relacionadas não serão enquadradas como jornada de trabalho extraordinário. Por que isso não acontece? Porque eles enquadram em uma dessas aqui. Estado de defesa ou estado de sítio, catástrofe, grande acidente, grandes incêndios, inundações, declaração de situação de emergência, calamidade ou sua iminência, rebelião, fuga, invasão em unidades prisionais, sequestro ou crise de alta complexidade, greves, protestos, mobilização que causem grave perturbação da ordem pública ou ensejem ameaça disso, cursos de qualificação e especialização não enquadram também. Artigo 86. As situações de convocação constante nesse artigo não serão enquadradas como jornada de trabalho extraordinário, mas serão contabilizadas em banco de horas excedentes do militar estadual para serem utilizados em compensação de dispensa de serviço. Quais são essas? Educação física militar,
né? Comparecimento em unidade policial ou bombeiro militar para prestar depoimento na condição de testemunha ou denunciante, também conta banco de horas. Comparecimento em delegacia, promotoria, fórum, tribunal para prestar depoimento na condição de testemunha ou condutor. 4. Permanência no serviço operacional por período superior à escala de serviço, aguardando a lavratura do boletim de ocorrência, flagrante ou fazendo a guarda de detento ou preso. Parágrafo único. O regime de compensação denominado banco de horas excedentes destina-se a compensar as horas de trabalho excedido pelo militar estadual nos casos previstos neste artigo que realizar ou permanecer desenvolver atividades laborais em horário posterior à sua jornada de trabalho. Artigo 87. O comandante-geral terá o prazo de 180 dias para colocar em prática o dispositivo nessa seção. Ou seja, já tem que estar valendo, já passou de 180 dias. Regulamentando as escalas de serviço da instituição e o banco de horas excedente. Artigo 88. O militar estadual em desempenho de função militar terá direito à alimentação quando em serviço em unidade militar ou ainda em operação policial ou bombeiro militar. Quando matriculado em unidade de ensino dentro ou fora do Estado. Parágrafo único. A forma pela qual será prestada a alimentação será regulamentada por norma peculiar. Então, o militar estadual em desempenho da sua função militar terá direito à alimentação. Quando em serviço em unidade militar, tem direito a essa alimentação, ou ainda em operação policial, ou também o bombeiro militar. Quando matriculado em unidade de ensino dentro ou fora do Estado, também tem direito à alimentação. E o parágrafo único fala que a forma pela qual será prestada a alimentação será regulamentada por norma peculiar. Das férias dos militares. O militar estadual fará jus a 30 dias de férias a cada período de 12 meses trabalhados consecutivos a contar da data da inclusão, né, que ele entrou, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos mediante comprovada necessidade do serviço. Então, o máximo que pode acumular são 2. Parágrafo 1º. Independente da solicitação, será pago aos militares estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares, né? Então, isso aí já é regra para qualquer tipo de trabalhador, recebe-se 1/3, tá? Em caso de acúmulo de férias não gozadas superior a 2 períodos, o militar estadual deverá constar obrigatoriamente da escala de férias dos próximos 6 meses. Parágrafo 3º. É facultado ao militar estadual converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 dias de antecedência do seu início. O que acontece aqui? Ele está dizendo que o militar pode vender 10 dias. E ele pode vender o quê? No máximo, faltando 60 dias para os seus dias das suas férias, tá? Mas eu já conversei com alguns militares também e disse, olha, isso não vem acontecendo não, porque o Estado sem dinheiro, né, gente? Parágrafo 4. No cálculo do abono pecuniário será considerado também o valor do adicional de férias, previsto no artigo anterior, né? Parágrafo 5º. Ao militar transferido para inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário referente aos períodos de férias não gozados mediante requerimento. Então ele tem que pedir, ó. Parágrafo 6º. O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozado será feito no valor equivalente a 1 subsídio do militar estadual vigente na data do pagamento. Não é na data que ele tinha que gozar, é na data do pagamento, hoje, tá? Questão boa para a prova, tá? Então, quando ele vai receber as férias, é aquele que é a vigência, não é lá no passado. Artigo 90. Quando em gozo de 30 dias de férias, o militar terá direito a receber o equivalente a 1 mês de subsídio. Artigo 91. Somente em caso de interesse da segurança pública, de preservação da ordem e de extrema necessidade do serviço ou transferência para inatividade, o militar terá interrompido ou deixará de gozar na época prevista o período de férias a que tiver direito, registrando-se então o fato em seu assentamento.
Parágrafo único. Compete ao comandante-geral da instituição a determinação de interrupção ou suspensão do gozo de férias nos casos descritos no caput desse artigo. Do adicional por serviço noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas do dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor de hora acrescido de mais 25%. O valor da hora, 25%, que é para o chamado adicional noturno. Parágrafo 1º. O valor da hora trabalhada ao militar estadual é obtido pela divisão da remuneração do militar estadual pela jornada de trabalho regular. Parágrafo 2º. O adicional por serviço noturno é devido apenas ao militar em desempenho da função militar e não se incorpora ao subsídio ou proventos do militar estadual. Importantíssimo, ó. O adicional noturno, ele não se incorpora, ou seja, ele não traz um valor a mais no caso, por exemplo, quando ele vai para a reserva. Parágrafo 3º. A forma de aferição do adicional noturno será regulamentada por norma específica editada pelo comandante-geral de cada instituição. Esse veto ele foi derrubado, tá? Ele foi vetado, mas depois foi derrubado. Da carteira de identidade dos militares estaduais e seus cônjuges e dependentes. Os dependentes também podem, os cônjuges e os dependentes também podem ter essa carteira. Artigo 93. As instituições militares estaduais expedem, com base no processo de identificação, datiloscopia, ou seja, as impressões digitais, papiloscopia e demais dados relativos ao identificado, extraídos da certidão de nascimento ou de casamento e do cadastro do CPF, do Ministério da Fazenda, carteira de identidade para os militares estaduais e seus cônjuges e também os seus dependentes. Parágrafo 1º. A carteira de identidade funcional, de acordo com o modelo regulamentar, consigna os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar para o exercício funcional, inclusive porte de arma. Para quem? Para o militar, para o cônjuge e para os seus dependentes, não, deixar bem claro, O documento de que trata o caput possui validade em todo o território nacional, como se fosse uma identidade, como fosse não, é uma identidade, sendo regulamentado por decreto do Executivo, do Poder Executivo. Dos afastamentos, os afastamentos que o militar pode ter. O militar tem o direito aos seguintes períodos de afastamento do serviço. 1. Núpcias, no casamento, 8 dias. Luto, 8 dias. Trânsito e instalação, 30 dias. O militar que contrair união estável terá o direito a afastar-se por núpcia mediante apresentação de declaração em cartório. Então, também, a união estável é como se fosse núpcia também. O afastamento por motivo de núpcia deverá ser solicitado previamente à data do evento. Tá ok? Então, porque você já sabe que você vai casar, Então, muito bem. Parágrafo 3º. O afastamento por motivo de luto será concedido tão logo a autoridade a que estiver subordinado o militar tenha conhecimento do óbito nos casos de falecimento do cônjuge, ou convivente, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteado, sogro, sogra, pessoa sobre a guarda ou tutela, irmãos ou avós, os seus próprios avós. Então atingem uma gama aí. Parentes da mulher, cunhado, seu cunhado, não fala, Será que você vai ter os 8 dias? Não, não tem. Cunhado nem para isso serve, Então, sogro e sogra sim, Cunhado não. Cunhado não entra. Não é verdade? Avós da sua esposa também não entra. Só os seus avós, tá?
Parágrafo 4. O afastamento por motivo de trânsito e instalação será imediato quando da movimentação do militar estadual. Das licenças. Artigo 95. Licença e autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário. Parágrafo 1º. São licença prêmio, 1. 2. Para tratamento de interesse particular. 3. Para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família. Para o tratamento de saúde própria. Licença paternidade. Licença gestante. Licença para adoção. Tem mais? Tem. Licença para desempenho de função de direção e associação representativa de integrantes de instituições militares estaduais, para desempenho de função em fundação cuja finalidade seja de interesse da instituição, importante isso, licença para qualificação profissional, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou convivente, licença para disputar cargo eletivo, isso aí cai bastante em prova. Parágrafo 2º. Fica vedada a concessão de gozo de licenças previstas no inciso 1, 2, 8, 9, 10 e 11 do parágrafo anterior para militar estadual que esteja submetido ao processo de caráter demissório e enquanto durar o processo nos termos da legislação peculiar. Né? Então vamos lá, qual que é 1, 2, 8, 1. Licença prêmio para tratar de interesse particular. 8. Para desempenho de função de direção, não pode. 9. Cadê o 9? O 9 está aqui. Para desempenho de função também em fundação. O 10. Para qualificação profissional também não pode. Por motivo de afastamento do cônjuge ou convivente também não pode, né? Então, se ele estivesse sofrendo um processo aí que pode culminar na sua demissão, não pode se ausentar nesses casos aí. Parágrafo 3º. Compete ao comandante-geral a concessão das licenças previstas nesse artigo. Então, é o comandante-geral que é o patrono de conceder essa licença. Artigo 96. As licenças poderão ser suspensas, ou seja, poderão ser interrompidas a pedido do próprio, né? 2, em caso de mobilização, né? 3, no interesse do serviço e da disciplina. 4, em caso de decretação de estado de sítio. 5, em caso de decretação de estado de defesa. Ok, faz todo sentido, né? Para o cumprimento de pena restritiva de liberdade. 7, para o cumprimento de punição disciplinar. 8, em caso de instauração de processo de caráter demissório. E o parágrafo único, dispositivos nesse artigo não se aplicam às licenças previstas no artigo 95, parágrafo 1º, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Depois você dá uma olhadinha lá quais os são e anote, né? Você tem que fazer essas anotações aí para ir frisando, infelizmente ou felizmente, é assim que se estuda também. Ok? Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.